Ele é apresentador, dublador, ator, Fernando Prado. E aí, rapaz, beleza? Obrigado pelo convite. Eu acho que convites assim são muito legais, porque fazem a gente pensar na nossa história, na nossa trajetória, então muito obrigado por essa oportunidade. É isso aí, nós vamos falar sobre a sua história. Você é ator, antes de tudo. Antes de tudo eu sou DJ, sabia? DJ? Aos 12 anos eu fui considerado o mais novo DJ do Brasil. Olha que loucura, olha aquilo, criança. Isso aonde? Isso em Uberlândia, Minas Gerais. Minas Gerais. Aí viajei muito em Minas, assim, interior de São Paulo, como DJ. E aí com essa mídia toda a gente lotava os lugares, né? Imagina, com o mais novo DJ do Brasil, tocando em vinil, pessoas jovens nem sabem o que é vinil mais. Quer dizer, agora voltou, né? Agora voltou a ficar vintage. E aí, quando eu já estava mais adolescente, saindo ali do colegial, decidindo o que fazer, eu decidi por artes cênicas. E aí me formei e tive uma boa carreira. Produzi muita coisa bacana, conheci muita gente bacana, viajei o Brasil também. E alguns países também, que a gente levou alguns espetáculos para fora do Brasil, deve ter ficado uns 15 anos talvez, 12, 15 anos em teatro. Então, trabalhei bastante, voltei para a faculdade para fazer mestrado, depois, dei aula na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia, fiquei 2 anos. Deu aula dentro de processos criativos. Eu fiz mestrado em processos criativos, então foi interpretação, expressão corporal, mímica, era algo que eu dominava bastante, que eu dava muita aula de mímica na época, teoria do teatro, história do espetáculo, né, que a gente chama, e, enfim, fiquei. Só que arte no Brasil, teatro no Brasil é algo complicado, tem hora que a conta não vai fechando, o boleto é maior do que o seu talento, então você tem que tomar decisões, e essas decisões nem sempre são fáceis, né, Charles? Mas você está em São Paulo há quantos anos? Estou há 8 anos. 8 já anos. 8 anos, Você já chegou em São Paulo como apresentador, ou como dublador, ou como ator? Como apresentador a dublagem surgiu aqui, porque em Minas também não tem esse mercado, né? Você vê que pós-pandemia tudo mudou, hoje em dia o online já funciona mais. Mas durante muito tempo não, então precisei vir pra cá e descobri a dublagem aqui, que era algo que eu tinha vontade. Como é que faz isso aí? O que é isso, né? E aí fui procurar boas escolas, bons mestres e fui entrando nesse mercado. Conseguiu se situar? Sim, fiz bastante, ainda faço bastante coisas assim, bastante materiais. Tem material meu na HBO Max, tem material no Netflix atualmente, no Star Plus, que agora é Disney Plus. Tem algum personagem que você dubla assim, que você tenha... Tem um orgulho. Isso. Eu tenho um orgulho de Cavaleiro do Zodíaco, porque faz parte de muita gente. Eu sou o Ban de Leão Menor, tô lá. My Hero Academia, que os jovens gostam muito, que é um anime, eu sou Crust. Um joguinho de videogame que o pessoal joga bastante, que é o Call of Duty, o Black Ops. Eu sou um dos guerreiros ali, dos mestres. E aí, enfim, tem muita coisa bacana. Tem um seriado que eu dublei agora há pouco, chamado Cris Miró, que é um seriado argentino, está disponível no Netflix. Também tô lá. Então, assim, várias questões. Masked Singer, eu fiz o episódio 5, fui o galo lá no Masked Singer. Então, assim, tem muitas coisas bacanas. Deve ter trabalhado em rádio como locutor também? Até hoje. Então, a apresentação ela veio assim na minha vida. Junto com o teatro, Charles, apareceram assim, apareceu a rádio como, olha, precisamos de atores para fazer vozes. Porque nos estúdios chamavam, olha, vem gravar aqui um comercial. A gente meio que cansou das vozes muito antigas do rádio, então precisamos de vozes novas, e aí foram procurando os atores. E aí eu comecei nisso, então já tinha uma história como DJ, que já me levava para música e tal, e aí começaram a me chamar para rádio, para fazer comerciais de rádio, e começou a dar certo. Daqui a pouco, você é ator, então, e esse comercial de TV, funciona? Aí fazia o comercial de TV, funcionava, vamos chamar o Fernando de novo. E aí começou uma história, então acabou a rádio, né, a gravar a locução e a apresentação de TV começou a ficar muito próximo, tudo muito junto. E aí trabalhei em várias rádios em Minas Gerais, assim, sempre fazendo programa, ou de fim de semana, ou durante a semana, geralmente voltado para a cultura, aí uma coisa puxa a outra, uma sardinha puxa a outra ali, né. Então eu puxava para falar de teatro, de arte e tal, e aí uma coisa puxa a outra, televisão, até que um canal, a Band, em Minas, me chama para trabalhar com vendas
uma espécie de Showtime. Sim. E aí eu amei fazer, adoraria voltar a fazer vendas em TV, que eu acho uma delícia. E fiquei 2 anos na Band. E também, de novo, rádio e tudo mais. E aí um outro canal chamado Canal da Gente, que era um canal de TV a cabo, lá também em Minas, me chamou, eles eram bem grandes assim, me chamaram, e aí eu tive o meu primeiro programa com o meu nome. E aí lá com eles eu fiquei 4 anos, não saí da Band, fiquei lá. Então, uma coisa foi chamando a outra. E de uma emissora de rádio fui subindo para outras de maior espaço e etc, né? E aí depois do Canal da Gente, a Record me chamou. Aí eu fiz Record durante 5 anos da minha vida, que foi um momento muito importante da minha carreira, assim, se eu pensar em televisão hoje, se jogar no YouTube, Fernando Prado apresentador, vai achar ainda muito material da Record. Porque aí a Record, sim, mandava para 200 cidades de Minas Gerais. O que você apresentava lá? Um programa chamado Manhã Total, um programa ao vivo, vinha logo depois do Balanço Geral aqui de São Paulo, que era nacional, e a gente pegava a nossa audiência de Minas Gerais inteira, assim. E aí era um programa de comportamento, ficávamos 2 horas e pouco no ar, talvez, era um programa bem longo, para ao vivo, todos os dias, uma equipe de umas 15 pessoas, então assim, estúdio, externa, gravação e matérias, e aí eu saía de um estúdio para falar com o médico e saía para fazer um omelete com alguém na cozinha, então era muito gostoso, a gente entregava o programa, voltava pro Nacional, para Ana Hickman, aqui, então era muito gostoso essa coisa de pegar de uma coisa nacional, ficar local, né? Regional. E do regional devolver para o nacional, foi uma experiência muito linda, assim. Primeira vez que eu trabalhei com um teleprompter, com um ponto, com uma equipe enorme, e foi uma escola, sem dúvida alguma, e aquela escola que é todo dia, né? Não tem jeito. Você estava com quantos anos de carreira? Olha, eu sou muito ruim de datas, assim. Hoje, eu posso falar que hoje eu tenho quase 30 anos de carreira na área de comunicação. Quando eu fui para a Record, eu já devia ter uns 8 anos de TV, já passando pela Band e pelo Canal da Gente, e rádio também, então já tinha esse tempinho todo, e aí veio somando, né? Depois que eu saí da Record, voltei para a Band mais 2 ou 3 anos, e depois que eu vim para São Paulo. Então uma coisa foi grudando na outra, mas eu considero desde a minha época de DJ ali, um trabalho de comunicação, porque já era falando com muita gente, já era trabalhando com a comunicação exatamente, né? Então considero uns 28 anos pelo menos aí. Você percebeu que você tinha uma voz como você? Com que idade? Que começou a pintar esse vozeirão? Sei, acho que foram me avisando, viu? Eu não fui... É uma voz boa, hein, cara? Vem aqui gravar isso aqui, ó, grava esse outro material aqui. Foi assim? Foi rolando mesmo? Foi. Você não tinha essa consciência da sua potência vocal? Não tinha. Eu não tive contato com meu pai, mas as histórias que eu sei do meu pai é que ele foi na juventude, assim, locutor esportivo. Sim. Então, se for verdade mesmo, deve ter algum DNA aí que deu uma grudada. Com certeza. E ficou. E até o ponto que aí eu fui trabalhar numa grande emissora, que é a Rádio Mix, a Rede Mix de rádio, sim, em Minas Gerais ainda. Fiquei um tempo lá também. De lá, que a gente chama de cabeça de rede, né? Que é aqui em São Paulo, que é quem manda para o Brasil todo. A TV Mix, não sei. Tinham também a TV Mix, tinha a Mix TV e a Rede Mix, que ainda acho que eles estão entre os 5 mais ouvidos de São Paulo. A Mix é uma... E está em todo o Brasil, estão em 50 emissoras pelo Brasil. E aí aqui eu tremi, hein? Quando eu cheguei no estúdio de São Paulo, aqui da Mix, que eu falei, meu Deus, agora esse botão eu estou falando para 50 cidades no Brasil, assim. A audiência vai aumentando, né? Quando eu fui fazer a Record, que ligava a câmera, ficava ali vermelhinho, eu falava, nossa, estou falando para 100 e tantas, 200 cidades em Minas. Aí quando eu vim para São Paulo, apertava o on, falava, estou falando para 50 capitais do Brasil. Vai aumentando, você vai ficando com medo ali, né? E vai aumentando essa responsabilidade. Sim. Mas também você vai entendendo que você consegue. Então acho que primeiro você vai dando os passos e o caminho vai acontecendo também, sabe? Hoje você está fazendo o quê? Hoje eu sou apresentador da Rádio Disney Brasil, que é uma emissora maravilhosa, assim, uma estrutura muito linda. A Rádio Disney Brasil está em vários lugares do mundo.
E aqui no Brasil fica em São Paulo. Mas o que é a Rádio Disney Brasil? A São rádio- os programas da Disney, os filmes? Não são, não tem nada. E é interessante você me perguntar isso, Charles, porque muita gente às vezes fala assim, tem até uma certa... algumas pessoas que não conhecem falam assim, mas acho que eu não vou ouvir não quero ouvir falar sobre a Elsa, né, do Frozen. E a gente não fala nada sobre a Elsa do Frozen. É uma rádio, a gente toca pagode, a gente toca sertanejo, a gente toca música internacional, a gente toca rock nacional, assim, né, o pop nacional, pop rock nacional. Então é uma rádio, é uma rádio, a gente fala com o público de 25 anos acima. Então, assim, o nosso público é esse público jovem e novo jovem, pessoal de 40, de 50, que são os novos jovens. E esse é o nosso público. Então, semanalmente eu entrevisto artistas e pessoas dessa faixa etária para cima. Então, esse é o nosso público. Isso é diário? Diário. De que horas a que horas? O meu horário na Rádio Disney é das 9 às 11, de segunda a sexta. E fim de semana sempre tem também programas que acontecem, sempre tem coisas que acontecem também. Mas segunda a sexta com certeza sempre das 9 às 11. E é uma programação 24 horas, então você tem 24 horas de programação acontecendo ao vivo. Sempre tem locutor, sempre tem apresentador, isso é muito legal. Eu vi alguma coisa Sim. sua, que acho que era o Wolverine que você está me entrevistando. Que loucura. E isso foi a Disney que mandou para você? Foi, então tem essas vantagens aí, né? Me colocaram em frente ao Hugh Jackman e o Ryan Reynolds e ao Anthony Mackie, que é o novo Capitão América, já o Charlie Cox, que é o Demolidor. Eu comecei a comprar, Charlie, sabe esses funkos, esses bichinhos de colecionador? Eu comecei a colecionar os heróis que eu vou entrevistando, entendeu? Eu já tenho uns 6 lá em casa, assim. Eu falo, se for herói, se eu entrevistar, eu vou comprar o funko dele pra eu estar aqui. A primeira deve ter sido assim, impactante. E foi justamente o Hugh Jackman. É. E aí me colocaram em frente ao Wolverine. E aí foi muito maluco, porque são entrevistas muito exclusivas, difíceis, né, de conseguir. Mas era televisão aquilo, não era? Era um podcast gravado em vídeo, então foi para toda a América Latina, como nós somos a única rádio da América Latina que entrevistou os caras, toda a América Latina pegou a nossa entrevista. Então algumas matérias eu faço em inglês, eu faço em espanhol, justamente para que sirva para toda a rede Rádio Disney da América Latina. Então foi muito bacana ali, foi um dia que eu dormi muito pouco, um dia anterior. Você ficou nervoso? Não tem como não ficar. Na hora que eu sentei, que a gente falou primeiro hello, tudo se organiza. Porque aí, essa já é a minha profissão, então Sim. eu sinto que tá tudo certo. Mas até o momento existe um nervosismo que a gente tem que lidar, ele não pode te atrapalhar, não pode né? Tem que ser algo que te impulsiona. Mas às vezes é a própria estrutura da coisa que te deixa nervoso. Então assim, foi no Hotel Fasano, no Rio de Janeiro, foi no Fasano, e aí assim, muita segurança, muita produção, muito pode, não pode. Tem isso, né? Tem, e você sobe no andar que tá um silêncio sepulcral, assim, sabe? Ninguém conversa. E aí só ouve umas coisas em inglês, alguém falando. Então isso, aí, na minha frente, estávamos na fila para poder entrar na sala. E entrávamos de uma pessoa. Tava na fila o Hugo Gloss, na minha frente, eu e a Foquinha, que faz a Dia TV aqui em São Paulo. Então eu falei, gente, que lugar que eu tô? Onde é que o universo me colocou, né? Então, e você vê que mesmo eles que têm uma experiência de entrevistar pessoas internacionais também estão nervosos. Então, é isso. Mas quando abre a porta, e aí o Hugh Jackman e o Ryan brincaram com o meu nome, que é Fernando, e brincaram com a música do ABBA. Então a gente foi ficando tranquilo e foi conversando. Foi tranquilo com eles, né? Foi. É que rodava, nesse caso do Deadpool e do Wolverine, tinha um counter ali de tempo rodando. Então eu tinha 6 minutos ou 7 minutos para falar com eles, nem mais um segundo. E aí isso me preocupou. Que eu falei, nossa, agora eu tenho que ir outro idioma, né, quer dizer, e aí vamos sentar logo. Mas o inglês você já tinha Já tava tudo certinho, já passei a noite decorando essas perguntas e mudando tudo. E a gente tinha assistido o filme um dia antes, que era lançamento e tal, então já mudei pergunta de última hora porque eu assisti o filme, então nossa, deixa eu perguntar coisa diferente. Mas foi muito legal, essas experiências são muito boas. Conseguiu cravar os 6 minutos? Consegui e ainda consegui dar um presente nosso da Rádio Disney para eles. E na hora que eu fui entregar o presente, a menina já falou, acabou o tempo, já cortou. E eu pensei, nossa, saí de lá chateado, falei, acho que eu não vou pegar essa imagem no vídeo.
mas ainda me deram essa imagem ainda, eu entregando presente pro Ryan Reynolds, ele segurando e tal. Legal. E conseguimos. Então, você é apresentador, você deve fazer muito evento também apresentando, não? Sim, sim. Aqui em São Paulo, por conta da rádio, até me chamam muito para evento de música, para abrir shows, para abrir eventos, assim. Tenho feito poucos e que gostaria muito de voltar a fazer eventos corporativos, que é algo que me interessa muito, assim. Eu fiz muito tempo lá em Minas Gerais. Que é tipo mestre de cerimônias? Mestre de cerimônias, isso, exatamente. É. E quando a empresa me passa um briefing, eu falo para as pessoas que trabalham ali, para aqueles colaboradores, sobre temas, né, sobre novas ideias que eles têm. Isso eu fiz muito em Minas Gerais. E aqui, como ficou muito na música, por exemplo, o Carnaval sempre me chama. Esse ano eu abri o trio elétrico do Gustavo Mioto. O ano passado eu abri o trio da Isa. Então, que é muito bacana, muita gente, aquela emoção toda. Mas, enfim, né, eu gostaria muito de voltar também a fazer esses corporativos, que é um outro público e é muito legal também. Entendi. Fazer. Então, muito. se uma empresa quer te contratar, Sim. Como é que ela faz? Você tem empresário ou tem que entrar, ou entra em contato pelo Instagram? Como é que funciona? Pode pelo Instagram também, com @Fernando Prado, e no meu site também, fernandoprado.com. Lá também tem canais fáceis e lá dá pra ver minha vida como dublador. Lá tem a sua história. Tem a minha história, as entrevistas, o máximo que eu consigo pegar os lugares e juntar, tá tudo lá. As nacionais, as gringas, tá tudo por lá. Muito obrigado pela sua entrevista, foi um prazer receber Eu você que agradeço, aqui. obrigado por prazer conhecê-lo. Eu estava te acompanhando já nas redes sociais, agora eu te conheço pessoalmente. Valeu, gente. Beijo, até o próximo programa. Bye. Não sei qual câmera, eu dou tchau pra todos. Tchau.